aqui pra galerinha sobre uma enquete que eu fiz lá no Instagram, gente. Uma pergunta que também todo mundo que encontra a gente pergunta. E se você não me segue lá no Instagram, corram lá e já me sigam lá, hein, gente? Sobre se eu vim rica do Japão. Então, gente, vamos lá. Nós moramos lá no Japão, pra quem não sabe, 10 meses, tá bom? Nós casamos e casamos por um ano. Depois de um ano de casada, a gente arrumou os documentos pra nós ir embora pro Japão. Fomos em 2019 e voltamos em 2020. Antes de eu responder essa pergunta, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Primeiro, se põe no meu lugar. Antes de a gente ir pro Japão, a gente teve que vender tudo, gente. A gente tinha acabado de casar, tinha feito um ano. Tinha feito um ano de casado. E a nossa casa tava... Nossa, não, era da minha sogra ainda. Tava toda imobiliada com os móveis que a gente tinha ganhado no nosso casamento, alguns que a gente tinha conquistado. E a gente teve que vender tudo pra gente poder ir embora pra outro país. Chegando no outro país, gente, nós não conhecia simplesmente ninguém e não falávamos a língua do país, japonês, né? E aí, eu pergunto pra vocês, se vocês fossem pra outro país, tivesse que vender tudo, e lá você começa do zero, gente, sem nada, você acha que em um ano vocês conseguem ficar rico? Vocês conseguem ficar rico, gente? Então, antes disso, eu vou contar um pouco da minha história lá e algumas perguntas que deixaram no Instagram pra mim. Primeiro, me perguntaram se o motivo da gente ter ido pro Japão. O motivo da gente ter ido pro Japão era pra ter uma vida melhor e era um sonho do meu esposo. Eu nunca quis ir pro Japão, gente, mas meu esposo, ele queria muito. E ele foi atrás até que conseguimos, com a confirmação de Deus, a gente foi. Se os nossos pais apoiaram, sim, gente, nossos pais apoiaram. Os meus não muito, mas a mãe do meu esposo e o pai dele apoiaram super. Eles falaram, não, se você quer ir, pode ir, vai dar tudo certo, né? Minha mãe e meu pai, como eu era a única filha, sempre estavam ali com eles, gente. Eles ficaram mais receosos, porque era um lugar que a gente nunca foi, não conhecia ninguém, a gente tinha acabado de fazer 20 anos. E aí, gente, eles ficavam mais receosos. Demorou minha mãe a aceitar tudo, mas nós fomos, né? E me perguntaram também lá no Instagram do que nós trabalhávamos lá. Nós trabalhávamos lá na fábrica da Coberco, né? A gente trabalhava mexendo, eu trabalhava com reposição de peça das linhas e meu esposo trabalhava na linha de montagem de banco de carro da Toyota. E também me perguntaram se lá nós tínhamos uma vida mais estável. Sim, gente, nós tinha tudo o que a gente queria, assim. Sim, mais estável, assim, a gente podia ir no mercado, fazer uma compra, comia tudo que a gente queria. Nós tinha uma condição melhor do que aqui, né? Querendo ou não. Mas a gente tava começando a se estabilizar, completando um ano, gente. E aí a gente teve que voltar às pressas. Gente, tá difícil hoje, eu não quero deixar o som. E aí a gente começou a se estabilizar, ficar mais estável depois de um ano. E aí a gente teve que voltar com urgência, né? Aí também me perguntaram por que o motivo do nosso retorno. O motivo do nosso retorno, galera, foi porque minha sogra, ela tava doente, ela já tinha a doença do câncer. E aí piorou no ano que nós estávamos lá. E aí a gente pensou que a gente ia conseguir, que ela piorou de uma forma, o estado dela tava muito... dando uma pausa. Aí ela não sabe se ela quer mamar ou se ela quer brincar. Então, gente, minha sogra, ela piorou a situação dela. E aí a gente tentou fazer de tudo pra vir, né? Que aí nós sempre mantinha contato com eles e tal, né?
E a gente tentou fazer de tudo pra chegar, né? Antes que acontecesse qualquer coisa assim, pior, né? E aí, nós vendemos tudo que a gente tinha lá. E ainda a gente, graças a Deus, colocou umas pessoas super amigos nossos que ajudou a gente apoiou a gente em tudo lá. Aí, a gente tem que vender tudo que a gente tinha lá. Um pouco das coisas que a gente ia ganhar, a gente deu. Roupa minha, eu dei bastante. Porque, gente, a gente teve que correr, assim, né? Do nada, a gente teve que vender tudo, fazer tudo. Foi muita correria, gente. Onde a passagem em cima da hora ficou caro. Então, assim, graças a Deus, Deus colocou pessoas maravilhosas lá na nossa vida que conhecemos, que eles ajudou muita gente. Nossa, não tem palavra para agradecer a Deus por essas pessoas maravilhosas, gente. E aí a gente veio às pressas pro Brasil, mas um dia antes da gente embarcar, a gente teve notícia que a mãe do meu esposo chegou a falecer. Então a gente viemos já de luto para o Brasil. Vim, mesmo assim, porque a gente veio pra ajudar a minha cunhada, né, que é a irmã do meu esposo, e ajudar o pai dele, cuidar do pai dele, né, nesses dias mais difíceis, né. E foi isso, gente. E quando a gente chegou aqui no Brasil, a gente tava de luto, como eu acabei de falar, né. Mas tem pessoas que, né, gente, pelo amor de Deus, a gente chegou aqui, as pessoas via a gente, nem perguntava se tava bem, se deixava de estar. Já perguntava se a gente veio rico do Japão, o que a gente conseguiu lá, como foi, sabe? Perguntas desnecessárias, eu sei que as pessoas têm curiosidade, mas tem que respeitar o momento das pessoas, né? E eu também vim de lá gestante, né, então tava com os hormônios, assim, muito sensível. E foi isso, gente, que aconteceu. Também me perguntaram qual foi a comida que nós comemos lá que não tem aqui, que é diferente. Ai, gente, nós não, assim, nós não somos assim, lugar muito diferente, comer muita coisa assim diferente. Lamen lá tem, aqui também tem, né? Agora bastante coisa que tem lá, aqui também tem. Então assim, não tem uma comida específica que eu posso falar, nossa, saía bastante lá, né? Sim, gente, a gente saía bastante, a gente comia bastante. Vocês têm noção, quando eu voltei do Brasil, do Japão, eu cheguei com 80 quilos de lá, porque a gente comia demais, gente. Isso era bom, né? Lá tem lugar que as comidas não é muito caro e a gente tinha condição de pagar também, né? Em restaurante, todo final de semana, se desse, a gente tava indo com nossos amigos. Também me perguntaram como que era ir congregar lá no Japão e na igreja. Gente, vocês têm que dar graças a Deus quem é aqui do Brasil, porque as igrejas são tudo muito perto, às vezes é do lado da casa, gente. Lá não, gente, é uma viagem pra você ir na comum. A gente tinha que... Nós íamos de carona, porque nós não tínhamos carro e nem carta, né? Porque tinha que tirar. Pronto? E a gente não tinha carta, então a gente ia de carona. Aí, gente, da nossa casa até onde a gente congregava, demorava 1 hora, 2 horas, 3 horas. Era muito longe. E era muito cansativo, porque a gente já saía do serviço cansado, ainda pegava uma viagem. Então era cansativo, né, gente? A gente tinha muita amizade lá no Japão. Gente, a gente tinha algumas, mas essas alguns que a gente tinha, nossa, eram muito amigos nossos, igual uma família, porque a gente não tinha ninguém lá. A gente não tinha ninguém lá, a gente não conhecia ninguém. Então, essas pessoas que Deus colocou nas nossas vidas, era igual uma família pra gente. Eles iam nos visitar, sempre que a gente precisava, tava ali do nosso lado, nos ajudando, dando a mão, apoiando, sabe? E assim, incrível. Nossa, eu sinto muita falta, sabe, dessas pessoas maravilhosas. Que aqui no Brasil a gente não tem muito isso, né? Aqui no Brasil nós não tem tanta amizade, né? Assim, né? E é isso, também me perguntaram. E também me perguntaram por que eu não voltei depois que eu vim pro Brasil, né? Que depois que eu vim do velório eu podia ter marcado e voltado. Porque a gente veio com o propósito de ajudar as famílias que ficou, né?
Então a gente ficou aqui para poder ajudar, né? Também perguntaram se a gente tem vontade de voltar pro Japão. Agora que eu tô com mais vontade. Mas meu esposo, ele tem muita vontade. Se abrisse pra gente ir pro Japão amanhã, ele já estaria lá amanhã. Então, assim, ele morre de vontade, sente muita falta do Japão pela oportunidade que lá dá, né? E a estabilidade de vida também. Também me perguntaram por que ainda não voltamos para o Japão. Gente, não voltamos para o Japão porque agora tá uma burocracia para entrar no Japão. Para você entrar no Japão agora, você tem que ter uma família lá, pai ou mãe ou irmão, e nós não tem ninguém. Então eles não estão liberando. Eu consigo entrar, que ainda tô com meus vistos ok, mas meu esposo não. E para ele conseguir entrar comigo, eu tenho que ir na frente, deixar ele e minha filha, ficar lá trabalhando por 3 ou 4 meses, depois voltar a vir buscar eles. E eu não consigo, gente. Minha filha, ela é muito novinha, não tem essa coragem, gente. Eu acho assim, que mesmo nas dificuldades que a gente tem aqui no Brasil, eu não consigo, né, gente? É complicado esse negócio de deixar criança e tal, né? Outra pergunta que também me fizeram foi o que a gente achava do serviço, como que era o serviço lá, né? Se era muito difícil, isso daqui. Então, gente, para trabalhar lá é bem cansativo, os horários da gente era muito assim desregulado, era uma semana de manhã, outra semana noturna. Então, assim, a gente nunca acostumava com os horários, entendeu? Quando a gente tá começando a acostumar, a gente tinha que mudar o horário. Então, assim, cansava um pouquinho, né? E é isso, é bem cansativo, mas, gente, compensa pelo valor do que a gente ganhava lá, né? Muito bom. Me perguntaram o que a gente conseguiu conquistar depois que voltamos do Japão. Gente, a gente conseguiu pagar as consultas de quando eu tava gestante, graças a algumas coisas para Yumi, né, quando eu tava grávida. E também conseguimos dar início à construção da nossa casa e comprar um carro. Graças a Deus foi isso. E agora, a pergunta que não cala. Luana, você voltou rica do Japão? Não voltamos rico do Japão, gente, porque não tem como. A gente tava lá 10 meses, em 10 meses não se volta rico de outro país, gente. Vocês colocam isso na sua cabeça, tá bom? A não ser que você ganhe muito lá e já chegue lá, já tenha tudo ok, casa pra morar, tudo ok, né? Mas então, no nosso caso, não voltamos ricos do Japão. A gente conseguiu ficar, depois que a gente voltou do Japão, um ano, nós conseguimos ficar um ano com uma vida mais, assim, pagar as consultas, graças a Deus, comprar as coisas pra minha filha. E é isso, gente, nós não voltamos ricos. A gente, hoje em dia, agora, do que a gente tinha juntado no Japão, a gente já usou, pagar dívida, pagar a consulta da Yumi, a gente usou. Então, assim, hoje em dia, a gente trabalha bastante para nós conseguir as coisas aqui. Aqui no Brasil tá muito caro, todo mundo sabe, né? Mas, graças a Deus, Deus não deixa faltar pelo menos o pão de cada dia, a fralda para minha filha, né? E a gente tá correndo atrás. Eu agora vendo doces, né? Meu esposo trabalha em 2 empregos para conseguir, né, manter assim a casa. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha opinião e um pouco da minha experiência. Se vocês querem saber mais, deixem nos comentários. E se alguém quer mais saber um pouco mais sobre o Japão, compartilhe com alguém esse vídeo. Gente, não consegui terminar tudo, que vocês viram que a Yumi tava enjoada, era sono. Fiz ela dormir agora, por isso tô falando um pouco baixo. Mas obrigada por vocês terem assistido até aqui, porque eu sei que o vídeo é longo e cansativo para algumas pessoas, mas para quem é curiosidade, tem essa curiosidade de conhecer mais o Japão, aí tá um pouquinho, tá bom? Beijo, muito obrigada por esperar até aqui. Não esqueça de se inscrever e dar um joinha de curtida, tá bom? Obrigada e tchau, tchau!